Olá, seja bem-vindo à Logística em Movimento. Apesar da quarentena, apesar do isolamento social, a logística também tem se mostrado como uma área essencial. Afinal de contas, é ela que provê todos esses insumos para que os profissionais da saúde, principalmente, tenham materiais para exercerem a sua profissão e salvar vidas, além de movimentar o mercado, de movimentar a economia. A gente vai falar hoje sobre manuseio de materiais, e para conversar com a gente está online também o administrador Hélio Meirim, que é coordenador da Comissão Especial de Logística do CRA-RJ. Seja bem-vindo, Hélio. Tudo bem? Olá, Josué. Tudo ótimo. E, parabéns aí por você falar tão bem aí do pessoal de logística que está dando apoio aí aos serviços essenciais nesse momento aí da pandemia que nós estamos vivendo, né? Fico contente que agora você também já está aí imbuído aí das questões logísticas. A gente conversa tanto sobre logística que já estou entendendo um pouco sobre logística e, quem sabe, a gente vai se aprofundando ainda mais, porque, afinal de contas, é a logística que faz as coisas estarem em movimento. Mas, Meirim, o manuseio e o transporte de materiais é a mesma coisa? Pô, Josué, muito bacana essa sua pergunta, porque esse tipo de coisa, às vezes, gera essa certa dúvida, né? Nós temos uma atividade lá, logística de transporte, que é a movimentação de tudo externamente. Então, quando nós estamos falando de uma fábrica, né, ela produz lá o refrigerante dela, ela tem que movimentar esse refrigerante da fábrica até o supermercado. Isso é uma atividade de transporte. Só que dentro dessa fábrica tem uma série de movimentações, né? Movimentação, por exemplo, de pegar o vasilhame, envasar o vasilhame, guardar o vasilhame, né? As atividades de movimentação interna, elas são chamadas de manuseio. Então, tentando resumir, transporte é a movimentação que ocorre extramuros e manuseio é a movimentação que acontece intramuros. Agora, o transporte a gente sabe que gera custo, né? Você precisa pagar o combustível, precisa pagar o motorista, mas esse manuseio dentro da fábrica ou dentro da loja, do armazém, isso gera um custo também? Josué, eu aprendi lá no iníciozinho da minha carreira que tudo que você pega de um lado e coloca no outro, ele gera custo. Porque ele gera tempo, gera a possibilidade de, nessa movimentação, quebrar, avariar. Então, quando a gente trabalha em logística, uma das máximas é procure movimentar o menos possível uma embalagem. O ideal é que a embalagem chegue, ela vá para um lugar e só saia de lá quando ela vai ser usada. Quando você começa a mexer muito, né, em determinada coisa, de um lado para o outro, depois pega daqui e bota para lá, isso está gerando custo de manuseio, né? Tem alguém lá que investiu algum tempo e muitas das vezes um equipamento para ficar trocando essa coisa de lugar, e isso gera tempo, e tempo a gente sabe que é dinheiro. Então, manuseio também gera custo. E quais dicas o senhor dá para que haja um manuseio mais eficiente? Tem algumas práticas que a gente pode tomar para reduzir, né, esse custo aí que nós estamos falando. O primeiro deles, Josué, é a gente tentar encurtar a distância. O que é encurtar a distância? Se a gente trabalha num supermercado em que a gente sabe que determinado produto ele gira muito, toda hora a gente tem que repor ele na gôndola. Esse produto ele deveria estar mais pertinho da porta de saída lá do armazém, para que a gente não tenha muito deslocamento. É igualzinho na nossa casa, José. Por exemplo, eu, você e todo mundo que está nos ouvindo, a gente faz isso mais ou menos intuitivamente. Por exemplo, grande parte de nós guarda o seu óleo, né, pertinho da cozinha, está ali muito próximo, né? Então a gente manuseia um pouco, abaixa ali, pega no armário e usa. Normalmente o óleo de cozinha não está lá no outro cômodo, toda vez você tem que ir lá buscar. Então, a regra número 1 é tente encurtar a distância, tente ter aquilo que você vai usar com mais frequência próximo de você. A segunda coisa que é muito bom a gente fazer é unitizar, ou seja, colocar as coisas juntas dentro de uma mesma embalagem. Então, de novo, usando o exemplo do supermercado, a gente vê lá que quando vem aquele profissional lá com aquela paleteira carregando,
ele vem com um pallet cheio de coisas e com um filme express envolvendo, para que ele consiga movimentar a maior quantidade possível numa única movimentação, né? Então, a gente também, essa é uma forma de buscar fazer isso para reduzir esses custos. Então, encurtar distâncias, unitizar a carga para que ela ande cada vez mais junto, são algumas das boas práticas aí que a gente pode fazer para reduzir o custo da movimentação. De acordo com a sua experiência de atuação no mercado, inclusive com o projeto Logística Carioca, o senhor entende que os profissionais da logística fluminense, eles estão desenvolvendo um bom trabalho nessa questão de manuseio de materiais? Pô, legal você falar, não sei se todo mundo que nos acompanha já ouviu falar do Logística Carioca. O Logística Carioca é um movimento que a gente tem aqui no Rio, que a gente busca congregar os profissionais de logística através de encontros pessoais e encontros virtuais, exatamente para a gente ter essa oportunidade de trocar informações sobre as melhores práticas. Então, se tem um profissional de logística que está atuando numa indústria alimentícia e que fez algo bacana, a gente compartilha entre a gente para que todo mundo possa aprender junto. Em termos de manuseio, Josué, eu vejo que cada vez mais os profissionais de logística estão entendendo que precisam adotar algumas práticas, né, que minimizem o manuseio. Um dos segmentos que eu vejo que está evoluindo bastante é o segmento de material de construção. Alguns anos atrás, a gente parava numa rua e via descarregar um caminhão de tijolo. Como é que descarregava um caminhão de tijolo antigamente, José? Como é que era o processo de descarregar um caminhão de tijolo? Fala aí. Pelo que eu lembro, você parava o caminhão e descia tijolo por tijolo, né? Ou seja, e no final de descarregar o caminhão de tijolo, você olhava para o chão e o chão Várias estava quebradas. vermelho, porque o cara ia jogando uma porção de tijolo, né? Ou seja, fazia um manuseio, vamos dizer assim, um pouco arcaico. Hoje, grande parte do segmento de construção civil já manuseia materiais de construção embalados. Então, você vai descarregar um caminhão de tijolo, o cara pega lá uma paleteira, descarrega um pallet, é muito mais rápido, ou seja, libera o veículo muito mais rápido e quebra muito menos tijolo. Isso está acontecendo em vários segmentos, ou seja, a gente está tendo equipamentos de automação e modificando os processos para tornar os manuseios melhores. No Rio de Janeiro, até a própria areola, quando eles vão transportar, né, no que diz respeito a material de construção, o que eu observo também é que elas são ensacadas, então isso evita também o desperdício, né? E facilita, né, Josué? Por exemplo, quando a gente está falando da construção numa casa, você pode comprar um caminhão de areia e o cara vasculhar o caminhão lá na sua calçada. Quando você está falando de um prédio, você não pode manusear areia dessa forma, ela tem que ser manuseada em pequenas quantidades. Então, o material de construção entendeu isso e o que ele faz? No caso da areola, da areia, ele coloca em recipientes menores para que isso possa circular nos elevadores, nos outros lugares. Da mesma forma que, ainda usando a questão da construção, na destinação do resíduo. Quem mora em casa vai lá e joga o seu resíduo de uma forma. Quem mora em apartamento tem que manusear esse resíduo de uma forma diferente, tem que ensacar num saco específico lá que a companhia de limpeza urbana te solicita um tamanho para que seja manuseado por uma pessoa que ela consiga pegar e destinar esse resíduo. Então, manuseio também está permeando todas as nossas atividades. Merim, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Já que o senhor tocou em assunto de armazém, já fica aqui agendado que no próximo programa a gente vai falar sobre o papel estratégico da armazenagem. Combinado? Combinado, vai ser um prazer a gente voltar a conversar aí, principalmente nesse assunto aí que também é bem bacana de armazenagem. Vamos nos encontrar sim. E quem quiser entender um pouco mais aí sobre logística, com o senhor, como faz? Bom, a gente pode ser encontrado através do LinkedIn, é só procurar lá a Merim. A gente também está lá no Instagram, é só nos procurar lá no @HRM Logística. Pode nos procurar lá no site hrmlogistica.com.br. A gente tem como grande propósito aí compartilhar informações, gerar essas reflexões e contribuir de alguma forma aí com a disseminação
das informações e dos conceitos logísticos para o pessoal. E, sobretudo, acompanhe os canais de comunicação aqui do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para saber mais sobre a logística, que sempre tem que estar em movimento. Fique bem e, se puder, fique em casa. Até o próximo programa.